A Comissão de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a cassação do mandato de Glauber Braga. O Glauber já anunciou que vai recorrer e vai realizar uma greve de fome. Vamos saber mais sobre esse caso que está acontecendo agora com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia, uma breaking news que a gente não queria dar, né? Não, a gente não queria dar. Vamos lá, o Glauber está enfrentando aí um processo de cassação por quebra de decoro parlamentar, que foi aí por quando ele expulsou da Câmara dos Deputados o Gabriel Costenaro, né, um membro do MBL, que estava lá provocando ele já há bastante tempo, inclusive usando ataques à mãe dele nessas provocações. E daí o Glauber expulsou o cara da Câmara, inclusive dando um chute, e por causa disso ele foi acusado de quebra de decoro parlamentar e está enfrentando esse processo. Se ele de fato for cassado, isso inclusive não é só a cassação, também tornaria ele inelegível por 8 anos. Qual que é a novidade que acabou de acontecer, Ana? A Comissão de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a cassação. Então tá aqui, né, o Conselho de Ética da Câmara aprova parecer pela cassação de Glauber Braga, que promete greve de fome, já trazendo aí o outro ponto que a gente vai trazer nesse corte. Então tá aqui, né, o Conselho de Ética da Câmara aprovou nessa quarta-feira parecer pela cassação do deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar. Glauber chutou, militante do MBL, em abril de 2024, em meio a uma discussão. O pedido de cassação segue agora para avaliação do plenário da Casa. Cabe ao presidente Hugo Mota pautar a matéria. Se a cassação for aprovada, o deputado ficará inelegível por 8 anos. Daí, Ana, durante a votação, acabou aí rolando também uns bate-bocas, né? Porque o PSOL acusou o Hugo Mota, presidente da Câmara, de estar fazendo o processo todo atropelado. Por que atropelado, né? Apressado? Porque foi protelado o início da ordem do dia para conseguir ter tempo de votar ainda hoje esse parecer em relação à cassação. Teve confusão, chegaram a pedir a retirada de todo mundo que não era parlamentar de dentro da Câmara, mas depois voltaram atrás. O ponto rolou lá uns bate-bocas que a gente até pode mostrar aqui. Deixa eu colocar na tela. Você vê, chegou a entrar ali a Polícia Legislativa. Você não pode passar por cima de deputados, então vocês não estão conseguindo. Eu sei, a Melchiona, o Boulos, a Thalíria Petroni, a Sâmia. Então, toda a bancada do pessoal aí. Como alguém que é protegida pela FAO há 7 anos, vocês sabem do respeito que eu tenho por vocês. Mas eu tenho também respeito pela democracia. E eu entendo que vocês estão num dilema. Nós estamos protegendo essa casa e não ficar isso. Erika Hilton ali também. Não, eu não vou fazer isso, eu estava falando. Mas eu vou falar. Tudo bem. Ela Chapiabá ali atrás. Ali o Henrique Vieira também. Então, toda a bancada do pessoal ali tentando denunciar o atropelo que eles fizeram mesmo para conseguir fazer essa aprovação ainda hoje. Depois disso, Ana, quando foi aprovado aí pela a Comissão de Ética a cassação, né, o Glauber Braga declarou greve de fome. Porque eu estou o dia inteiro em jejum e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Quem imaginou que utilizaria desse episódio para que eu pudesse ser um cadáver político ou um zumbi garantindo
8 anos de inelegibilidade do mandato, não sabia ou não sabe que a minha convicção, e por isso eu resisti a fazê-lo, porque eu me conheço, eu conheço as minhas convicções e sei que quando tomo a decisão, eu não volto atrás daquilo que tomei como decisão. A partir do dia de hoje, eu vou permanecer aqui, nesse plenário. E quem quiser chamar de greve de fome, chame de greve de fome ou chame como queira. Mas eu vou dar manutenção a uma ação de não rendição ao orçamento secreto, a Arthur Lira e companhia. Porque eu estou o dia inteiro... Aí, o Glauber, ele falou uma coisa muito importante aí, né? Porque isso tudo tá sempre sendo colocado que, ele tá sendo caçado porque deu um chute no cara do MBL. Não é verdade. Não é verdade isso. Sim, tem filmado ele expulsando o cara, dando um chute no cara, mas primeiro, o MBL, ele tem essa estratégia de ficar provocando, 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 provocando até a pessoa perder a paciência. Então, vamos deixar isso bem claro. Não, o Glauber não é o primeiro e não vai ser o último a perder a paciência com esse pessoal, porque eles fazem para provocar esse tipo de reação. E tem muita coisa muitos outros casos que já rolaram ali na Câmara dos Deputados, inclusive recentes, que mostram que não resultaram em cassação nenhuma. Inclusive, o relator do processo que está pedindo a cassação do Glauber Braga chegou a agredir um jornalista que estava denunciando possíveis casos de corrupção do tio dele, né, o ACM, né, o Antônio Carlos Magalhães. Então, não é por causa do chute. O Glauber deixou bem claro ali, por causa do orçamento secreto, porque o Glauber teve coragem de peitar o Lira, um dos poucos parlamentares, inclusive um dos poucos parlamentares entre a esquerda, que teve coragem de peitar o Arthur Lira, que teve coragem de se levantar contra algumas das questões, né? O Glauber, assim como o pessoal, e eu sou obrigado a admitir isso, novo, são os poucos parlamentares que têm coragem de se levantar contra questões que muitas vezes são unanimidade entre os parlamentares, incluindo o pessoal de esquerda, porque são questões corporativistas, né? Uhum. Então, quando tem questão de PEC da anistia, não estou falando da anistia dos 8 de janeiro, estou falando da anistia dos crimes eleitorais cometidos pelos parlamentares, todo mundo, com exceção de PSOL e Novo, apoia. No caso aí do orçamento secreto, só o pessoal do PSOL, especialmente aí gente como Glauber, Sâmia, Melchiona, se levantam contra. E daí, isso daí, eles só... todo o resto dos parlamentares ficam só esperando algum pretexto para assumir com esse pessoal daí. E é isso que estão fazendo com o Glauber. É por causa dele peitar os interesses corporativistas dos deputados. É por isso que ele está sendo caçado, não tem nada a ver com o chute no cara do MBL. Vamos deixar extremamente claro isso. E quais que são os próximos passos aí disso? Vamos pegar aqui o Bluit, né? Acho que é assim que se chama, da Paola Costa, querida. O que vai acontecer agora? O Glauber já anunciou que vai recorrer na Comissão de Constituição e Justiça, que eu acho que é ótimo, tem que recorrer mesmo. Boto fé que isso vai adiantar alguma coisa, gente. A presidência da Comissão de Constituição e Justiça é da bolsonarista Carol Detone, né? Então não sei se isso vai dar em muita coisa, mas tem que recorrer mesmo. Tem que recorrer mesmo, nem que seja para ganhar tempo. E depois, se o recurso for rejeitado, o Hugo Mota vai pautar o tema em plenário. E agora, vou até colocar de volta, agora é a mobilização para tentar proteger o mandato do Glauber. É isso, o Glauber é um dos deputados mais combativos da esquerda dentro da Câmara dos Deputados, é um dos quadros mais importantes que nós temos por lá. Então tem que fazer de tudo para proteger o mandato do Glauber. E no mais, Ana, eu vou dizer uma coisa aqui, que não entendam isso como já dizendo, já está contando que vai perder, porque eu acho que ainda não é uma luta perdida, mas vou dizer, se perder,
também não acho que seja uma grande derrota. Eu acho que a gente tem que superar um pouquinho a ideia de que o combate político se faz só dentro das instituições. E eu não tô, quando digo dentro das instituições, eu não estou dizendo aqui, defender golpe ou nada do tipo. Estou dizendo que a luta se faz na rua, a luta se faz nos movimentos sociais, e eu tenho certeza que com mandato ou sem mandato, o Glauber vai continuar sendo um nome importantíssimo da política brasileira. Perfeita, Sofia. Perfeitíssima. Acho que isso tem que ser enfatizado, sabe? Porque esse pessoal vai tentar vender essa ideia. Hoje a gente falou, por exemplo, da cassação do Mamãe Falei, né? Uhum. E eles vão dizer, mas aí, vocês defenderam a cassação do Mamãe Falei, agora estão caçando o Glauber, aí é a mesma coisa. Não é. Não é. Não é. Mamãe Falei não foi provocado a dizer o que ele disse. Mamãe Falei, né, envergonhou aí as instituições brasileiras falando o que ele falou sobre as mulheres ucranianas durante a guerra. O Glauber foi vítima de uma armação, né? Como é uma praxe do comportamento abusivo, né? Provocar, até que a outra pessoa exploda, né? Reaja para dizer ali, tá vendo como essa pessoa aqui fez? E é a estratégia recorrente desse pessoal, né? E como a Sofia bem pôs aí. Então eles conseguiram arrancar uma reação do Glauber. Eu não vou entrar na questão do deveria ter chutado, não deveria, porque sinceramente eu imagino o que o Glauber ouviu ali, o tipo de ofensa que ele ouviu sobre a mãe dele, tá? Que estava doente. Então eu não vou ser a pessoa que vai julgar o Glauber e vai dizer, não deveria ter. Ele foi vítima de uma estratégia sórdida, tá? Quem estava errado isso é quem estava usando essa estratégia sórdida contra ele. E usando, aí também é bom frisar, e eu vou frisar, apesar da Sofia também já ter falado. Essa estratégia sórdida e a tentativa de caçar o mandato do Glauber não tem a ver com agressão nenhuma, tem a ver com a atuação dele, tá? Enquanto parlamentar. Tá? Tem a ver com ter peitado as pessoas erradas. E aí, nesse momento, é preciso que a gente diga, o Glauber precisa deste apoio político de todo mundo que está em volta dele e que, nesse momento, precisa também botar pressão nas pessoas que o estão pressionando. Tá? Há de ter aí uma forma de botar essa pressão. Tá? O que é que precisa ser dito? Aí para deixar bem claro que não vai colar isso daqui, né? Porque isso é uma coisa que me irrita bastante na vida, Sofia. Quando acontecem coisas que não são sobre aquilo que está dizendo e todo mundo sabe que não é, mas fica todo mundo discutindo. Porque chutou o cara, porque não chutou o cara, porque agressão, porque não sei o que, porque caçou, é motivo para caçar, não é motivo para caçar. Não é sobre isso. Não é sobre isso essa cassação. E é preciso que a gente encare isso até mesmo na própria defesa do Glauber, né, inclusive. Não é sobre isso. O Glauber enfrentou quem ele não podia ter enfrentado ali. E não estou falando do sujeito que ele, né, com quem ele brigou fisicamente ali. Enfrentou, outra instância. É outra instância. E isso tem que ficar bem claro mesmo. E tem mesmo que lutar até o fim. Acho que dá pra gente dizer, tem todo o nosso apoio nesse sentido, né? E concordo com a Sofia plenamente, assim, a luta e a atuação dele se dá além, né, do seu mandato. No entanto, acho que a gente deve, e ele deve, todo mundo deve lutar por esse mandato até o fim, porque o que está sendo feito ali é usar uma oportunidade criada, cavada, para prejudicar, né, a atuação de um parlamentar de esquerda como uma forma de enfraquecer o campo, né? Exato. Enfim, Ana, eu acho que é isso. Agora é dar o apoio aqui pro Glauber. Exatamente. Terá nosso apoio, nossa cobertura desse processo também. Desejo que ele tenha força para enfrentar. Não é o primeiro
né? De nós, digo de nós, né? Do campo que sofre esse tipo de perseguição. Não será o último e não é por isso que a gente vai desistir. Exatamente. Né? Nem de lutar e nem de atuar. Né? Exato. Bora lá. Coragem. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana. Eu vou dar um recadinho. Vou aproveitar para dar o nosso último recadinho do dia aqui. Gente, muito obrigada por ver esse vídeo até o final e por enfrentar, mesmo diante de estratégias covardes, né? Vou aproveitar esse momento para convidar você a ver o nosso novo vídeo do Telescópio, nosso quadro aqui no Meteoro, onde a gente olha as notícias do dia a dia com um pouquinho mais de proximidade, que às vezes no calor do plantão a gente não tem tempo para fazer isso. No Telescópio a gente tem. Então o episódio que estreia amanhã, dia 10, quinta-feira, às 14 horas, é sobre o impacto das redes sociais em crianças e adolescentes. Para quem é membro do nosso clube de canais aqui no Meteoro, em primeiro lugar, muito obrigada, porque você ajuda a gente a existir, de verdade. E como agradecimento, a gente oferece para vocês sempre o acesso antecipado aos nossos vídeos. Então, tá lá já disponível para você ver. Acabando a live agora, já dá para ir lá assistir, tá? Agradeço muito a atenção de vocês lá, especialmente porque esse não é um tema que os algoritmos têm prioridade para compartilhar, né? O vídeo trata, né, de assuntos que são pesados, mas que são muito importantes de serem documentados, registrados e discutidos criticamente, e é isso que a gente se propõe a fazer nesse vídeo. Então agradeço sua atenção lá e sua ajuda para a gente conseguir levar esse conteúdo para mais gente. Muito obrigada, chat, a gente volta em instantes, apenas para dar aquele tchau maroto, porque esse foi o último corte do dia. Beijos.